As crianças com malformação congênita na bexiga passam por procedimento cirúrgico inédito em Florianópolis. Região central de Curitiba terá reforço na segurança. Forças estaduais e municipais se unem para reduzir furtos, roubos e tráfico de drogas. Paraná reforça parcerias na educação. Estado líder no IDEB renova convênios com institutos. Projeto urbanístico de Alvorada, na região central de Porto Alegre, deve sair do papel. Governo do estado vai investir 60 milhões de reais. Cariocas se preparam para a onda de calor. Prefeitura diz que já investiu mais de 3 bilhões de reais no combate aos efeitos climáticos extremos. Papa Francisco apresenta quadro clínico complexo. Últimos exames mostraram infecção polimicrobiana das vias respiratórias. E você vai ver ainda as notícias do esporte com gols pelos estaduais e João Fonseca conquista primeiro título no circuito profissional em Buenos Aires. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 17 de fevereiro. Iniciamos falando que foi realizado no final de semana no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, um procedimento cirúrgico inédito em 2 pacientes para o tratamento de uma doença rara. A estrofia de bexiga é uma condição rara que causa má formação no aparelho genital e urinário, deixando a bexiga e a parede abdominal abertas. Além disso, a genitália se apresenta divididas em 2 metades e sem a presença da uretra. Crianças com essa malformação enfrentam dificuldades na socialização e, quando adultas, podem ter impactos na vida sexual. Imagina um ser humano que tem uma cabeça igual a nossa, né? Inteligente como nós todos somos, e elas não conseguem segurar a urina e nem conseguem ter uma genitália nem com a mínima aparência, nem com a menor função de um dia ter uma sexualidade, normal para os seres humanos. O que para muitos pode parecer um desejo simples, para Samuel representa a realização de um sonho, possível apenas após o último procedimento cirúrgico. Foram 14 anos de espera e diversas outras cirurgias até este momento. Ele falou que quer dormir na casa dos amigos, parentes e dormir de pijama. E nós estamos felizes, né? Porque é uma coisa tão esperada, né? Era o sonho dele, né? Aí o médico perguntou ontem o que incomodava. Ele disse que era as fraldas, né? Que era as fraldas que incomodavam ele. Tawane descobriu no pré-natal que o filho Levi nasceria com onfalocele, uma malformação congênita que faz com que os órgãos abdominais se desenvolvam fora do corpo. Aos 10 meses, este é o segundo procedimento cirúrgico do bebê. Preocupação, nervosismo e ansiedade se misturam com a fé da mãe enquanto ela aguarda o fim da cirurgia. Mas até então a gente esperou, ele fez a primeira cirurgia, fechou a onfalocele e hoje a gente conseguiu fazer a cirurgia da estrofia da bexiga. Ele veio da reconstrução e a gente espera que dê tudo certo, já deu certo. E eu estou muito ansiosa para ver ele quanto antes, para mim poder pegar ele no colo, abraçar, ficar pertinho. E tem que ficar em Deus que deu tudo certo. Cerca de 100 crianças nascem com estrofia de bexiga no Brasil a cada ano. Para ajudar essas famílias, cirurgiões urologistas pediátricos do Grupo Kelly Filantropia, Solidariedade e Compaixão viajam pelo país compartilhando o tratamento inovador. Desta vez, o procedimento foi realizado no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis. Então, nós somos voluntários como amigos, cada um paga a sua passagem, não temos financiadores, porque o nosso objetivo é tentar socializar uma criança e uma família. Então nós temos tido resultados muito bons. Nós não podemos dizer que nós somos melhores do que as outras técnicas. Existem pessoas no mundo respeitadas com outras técnicas. Mas podemos dizer que essa técnica, que é do Dr. Kelly, que é um australiano, ela tem mostrado resultados melhores do que o que nós tínhamos com as outras técnicas que existem.
A realização dessa cirurgia do Hospital Infantil com a parceria do Grupo Kelly, que viaja o Brasil fazendo a cirurgia da estrofia de bexiga nos diversos hospitais públicos, traz a tecnologia e a abordagem mais moderna que a gente tem para essa malformação rara e vai beneficiar o futuro dessas crianças, principalmente com relação à própria genitália externa e a continência urinária. Isso vai melhorar a qualidade de vida e vai fazer com que essas crianças tenham maior independência. As cirurgias duraram cerca de 10 horas e foram transmitidas em tempo real para profissionais no auditório do Centro de Estudos Miguel Salles Cavalcante, no Hospital Infantil Joana de Guzmão. O objetivo é capacitar outros médicos na ampliação dessa técnica inovadora. Com esses 2 procedimentos, o grupo chega a 130 cirurgias em 6 anos. Então nós somos voluntários como amigos, cada um paga a sua passagem, não temos financiadores, porque o nosso objetivo é tentar socializar uma criança e uma família. Você imagine que uma criança com um problema grave como esse, ela não socializa e a família? Como é que a família vive com a criança que é um adulto de fralda? Se ela não for tratada adequadamente, ela usará fralda. Fralda é para um bebê. Então, nós temos tido resultados muito bons. Nós não podemos dizer que nós somos melhores do que as outras técnicas. Existem pessoas no mundo respeitadas com outras técnicas. Mas podemos dizer que essa técnica, que é do Dr. Kelly, que é um australiano, ela tem mostrado resultados melhores do que o que nós tínhamos com as outras técnicas que existem. Essas cirurgias que estão acontecendo hoje, elas trazem muitos benefícios. Primeiro, para os pacientes que ganham em qualidade de vida, mas também pelo Hospital Infantil, ele ser uma instituição de ensino. Então, essa técnica nova, ela traz também conhecimento para os novos profissionais que passam também pelo Hospital Infantil. A Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado do Paraná montaram uma força-tarefa para reforçar a segurança na área central da capital paranaense. A Operação Integrada Centro Seguro faz parte do plano de redesenvolvimento da região central de Curitiba e busca reforçar a segurança no centro e intensificar o combate a crimes como roubos, furtos e tráfico de drogas, além de ampliar o acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. É um local de grande frequência de turistas e nós não podemos deixar isso do jeito que está. Então, unido o esforço do governo do estado com a prefeitura e todas as entidades que estão envolvidas, a Associação Comercial, a Federação do Comércio, enfim, todos juntos para resolver esse problema do nosso centro de justiça. A operação conta com 390 servidores das Polícias Civil, Militar e Penal da Guarda Municipal e da Fundação de Ação Social. Eles atuarão em 120 viaturas, garantindo a presença policial na área central da cidade, com policiamento ostensivo, equipes táticas e de investigação. Identificamos locais do ponto de tráfico de drogas, serão abordados, reforçaremos o policiamento ostensivo e verificaremos dentre as pessoas que estão morando na rua quais realmente são vulneráveis e quais têm passagem, quais têm algum tipo de envolvimento criminal. Ela não tem data para acabar, mas obviamente no início ela será mais robusta até para identificar as pessoas, mas faz parte de todo um plano de revitalização, né, da área central feito pelo prefeito Eduardo Pimentel. A ação será desenvolvida em fases e contará com a presença constante das forças de segurança estaduais e municipais na região central. Que é uma grande integração entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Penal, de uma vigilância constante, claro que sempre pensando na cidade toda, mas com foco agora no centro. Quando nós lançamos a revitalização do centro, eu disse que seriam 3 etapas, a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. A curto prazo, que é desde já, são as obras de infraestrutura, de calçada, de ruas. Hoje inicia a troca de 52 ruas de lâmpadas convencionais para a lâmpada de LED, 1.800 postes que começam a ser trocados hoje, mas com
são duas ações principais e prioritárias para a população, que é o atendimento, o acolhimento à pessoa em situação de rua, que nós dobramos o efetivo, trouxemos novos veículos, e a questão da segurança pública. É importante, é fundamental, a população do centro, os comerciantes, os moradores esperam essa ação. Então ela começa com grande efetivo hoje e ela não para mais. Líder no IDEB no país, o Paraná reforça parcerias com institutos em busca de avançar ainda mais na educação. O governador Ratinho Júnior recebeu nesta segunda-feira representantes do Instituto Sonho Grande, da Fundação Itaú Social, Fundação Lehman, do Instituto Natura e da APES. As entidades atuam em parceria com o Estado no desenvolvimento de programas e iniciativas de fortalecimento da educação. No encontro foram apresentados alguns resultados dos convênios e os trabalhos que vêm sendo desempenhados no ensino público estadual. O Instituto Sonho Grande, assim como os outros parceiros que também estavam presentes na reunião, definem junto com a Secretaria, a partir das prioridades do governo e da própria Secretaria de Educação, quais apoios técnicos a gente pode dar a cada um dos anos. E aí a gente, a partir desse plano de ação, ajuda a Secretaria com apoio de formação de professores, de planejamento, definição de quais escolas entram em cada um dos programas e todas essas coisas. A gente tem feito um trabalho focado na expansão com qualidade do ensino médio integral aqui no estado e os resultados são fantásticos. A parceria do Paraná com essas instituições tem como foco 3 frentes principais: ampliação da educação integral no ensino médio, alfabetização na idade certa e o uso da tecnologia para impulsionar o aprendizado. O governador Ratinho Júnior, quando assumiu o governo do estado, tínhamos 34 escolas em tempo integral e agora chegamos a 412, é o maior crescimento da história de escola em tempo integral. Além da parceria com a própria Fundação Lema, que é o trabalho em apoio aos municípios pela alfabetização. Nós começamos esse trabalho em 23 e o Paraná dá um salto. Hoje, de cada 10 crianças que entram na rede estadual, na rede municipal no segundo ano, 8 saem alfabetizadas. A meta que o governo federal tinha colocado era para 2030. O Paraná já atingiu essa meta. Então, a parceria que vai beneficiar o estudante da rede estadual do Paraná é que o governador Ratinho Júnior, através da Secretaria de Educação, tem implementado na rede estadual do Paraná e na rede municipais. Um dos principais índices destacados, por exemplo, foi a evolução do Paraná no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nas escolas do ensino médio com ensino integral. O Paraná lidera, o Paraná teve o maior crescimento do IDEB nas escolas em tempo integral do Brasil. Lidera, são essas políticas públicas. Para chegar em resultados, são várias frentes que são abertas, políticas essas que são colocado o aluno como centro do processo e gerando resultado. Como é um governo de resultado, e o IDEB simboliza isso, os bons resultados do Paraná. O governo do Rio Grande do Sul assinou a ordem para execução do projeto urbanístico integrado no território Umbu, em Alvorada. O governo do estado irá disponibilizar 60 milhões de reais. O projeto possibilitará melhorias viárias e de infraestrutura no entorno, implantação de praças com áreas verdes e espaço de uso coletivo, além de áreas abertas, cobertas e edificadas para a realização de atividades culturais, educacionais e esportivas, de lazer e de organização comunitária. E aí definimos uma metodologia para levantar os dados, os indicadores, e chegamos em 3 comunidades, na verdade chegamos em 17, mas em 3 nós definimos fazer o projeto maior, mais completo. E essa comunidade do Umbu, e sei que tem aqui não só Umbu, tem 11 de Abril, tem Maria Regina e tem Salomé. Então, importante para todo mundo aqui saber que esse projeto, ele parte do Umbu, mas tem a relação com as comunidades aqui adjacentes e identificamos essas localidades. Muito bem. Então, uma vez que a gente identificou a localidade, chama todos os secretários, Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, Secretaria de Assistência Social, da Saúde, todo mundo aqui vem junto comigo, porque nós temos que colocar mais presença das políticas públicas de cada uma dessas secretarias nesses locais. Então, desenvolvendo projetos culturais, esportivos, a assistência social, a saúde. A iniciativa integra o programa RS Seguro Comunidade, que tem como objetivo qualificar espaços e equipamentos públicos comunitários. A ação tem o apoio da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, e da Prefeitura de Alvorada, município da região metropolitana de Porto Alegre.
O verão está escaldante em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, os cariocas têm sofrido com as altas temperaturas, que devem aumentar com uma onda de calor que vai atingir a cidade nesta semana. O Rio de Janeiro enfrenta um verão de altas temperaturas que tendem a aumentar com a onda de calor que vai atingir a cidade ao longo desta semana. A Prefeitura afirmou que investiu mais de 3 bilhões de reais em infraestrutura para combater os efeitos, tanto das temperaturas extremas quanto das tempestades. E hoje em dia o Rio de Janeiro, nessa época de janeiro, é uma época de chuva e não está chovendo mais como antigamente, né? Eu vejo essas mudanças climáticas mais ou menos por aí. Não só por causa da chuva que parou, e porque cada ano que passa tem aumentado, sim, a temperatura. E eu tô muito preocupada e com medo, né? Porque, assim, a gente bebe água, a gente passa protetor, a gente tenta se cuidar, mas é muito quente. A gente coloca essas blusas térmicas e, às vezes, é melhor ficar sem elas por conta do excesso de calor do que com elas, que ajuda a proteger do sol. O prefeito Eduardo Paes pediu que os cariocas se hidratem e evitem atividades cansativas durante as horas de maior calor. No meu ponto de vista, eu acho que as autoridades deveriam de plantar mais árvores nas ruas. Porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um exemplo aí do prefeito que está mandando arrancar as árvores. Eu acho que se tivesse mais árvores, o calor na cidade seria menos. Meteorologistas esperam que esta onda de calor continue até a próxima sexta-feira, com uma combinação de altas temperaturas e baixa umidade, que vai continuar a dificultar a rotina dos cariocas. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Saúde do Papa Francisco preocupa após diagnóstico complexo. E você vai ver também os gols pelos estaduais. Nós voltamos em instantes. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Estamos de volta com o Piques News, agora 8h19. Vamos com alguns destaques internacionais. O Vaticano anunciou nesta segunda-feira que o Papa Francisco apresenta um quadro clínico complexo. Francisco está internado desde a última sexta. Francisco está internado em Roma para tratar uma bronquite. O boletim sobre a saúde do Santo Padre revela que os resultados dos exames efetuados nos últimos dias mostraram uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias, o que levou a uma nova modificação da terapia. A audiência semanal de quarta-feira do Papa foi cancelada. Uma fonte do entorno de Francisco tinha assegurado que não havia motivo de alerta depois da internação no Hospital Gemelli de Roma. Antes de ser hospitalizado, o Papa, que na juventude passou por remoção parcial de um pulmão, parecia fraco, com o rosto inchado e teve que delegar em várias ocasiões a leitura dos discursos a assessores. Essa é a quarta hospitalização de Francisco em menos de 4 anos, o que relança as dúvidas sobre a saúde frágil do pontífice, especialmente por 2025 ser um ano jubilar para a Igreja Católica, com uma longa lista de eventos, muitos deles presididos pelo Papa. A cantora Shakira recebeu alta na noite de domingo. A artista pop foi liberada pelos médicos após ter sido hospitalizada no último sábado em Lima, com dores abdominais. Shakira faria show neste domingo na capital peruana. O Peru é a segunda escala da cantora colombiana que iniciou a turnê no Rio de Janeiro na última terça, após uma lacuna de 7 anos.
Os chefes das diplomacias dos Estados Unidos e da Rússia vão se reunir em Riad nesta terça-feira para tentar restabelecer as relações entre os países. O governo russo revelou que uma reunião entre altos funcionários do Kremlin e da Casa Branca, prevista para terça-feira na Arábia Saudita, vai ter como objetivo restabelecer as relações entre Moscou e Washington. Possíveis negociações sobre a Ucrânia e um eventual encontro Trump-Putin também podem entrar na pauta. Quando os presidentes Trump e Putin conversaram pelo telefone, concordaram que precisam deixar para trás um período absolutamente anormal nas relações entre os dois grandes poderes, quando eles de fato não se comunicavam, exceto em certos assuntos técnicos e humanitários. E os presidentes concordaram que o diálogo deve ser retomado. O chefe da diplomacia russa e o conselheiro diplomático de Vladimir Putin viajaram nesta segunda para Riad para o encontro. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, já desembarcou na capital saudita. Trump surpreendeu aliados na semana passada ao conversar por telefone com Putin, uma reunião que terminou com ambos concordando em iniciar imediatamente negociações para encerrar o conflito na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta segunda-feira que o país não vai reconhecer um acordo sem a participação de Kiev. E o secretário de Estado americano Marco Rubio, que chegou à Arábia Saudita hoje, se mostrou de acordo com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Rubio afirmou que o Hamas deve ser eliminado, enquanto Netanyahu alertou que vai abrir as portas do inferno para o grupo terrorista e que Israel vai terminar o trabalho contra o Irã. Teherã condenou a declaração. Após a reunião com Marco Rubio, o gabinete do primeiro-ministro israelense anunciou uma reunião com a segurança do país para discutir a segunda fase do acordo de cessar-fogo com o Hamas. Também anunciou o envio de uma equipe de negociação ao Cairo para discutir a continuação da implementação da primeira fase do acordo, que já libertou 19 reféns israelenses e 1.134 palestinos. O governo espanhol afirmou nesta segunda-feira que é muito cedo para falar de envio de tropas para a Ucrânia, em um contexto de uma força de manutenção da paz. O Reino Unido disse estar preparado para o envio de militares para a região, para dar garantias de segurança para o país. E a Suécia não descartou deslocar forças de paz para a ex-República Soviética. E sempre que se habla de qualquer tipo de despliegue de forças, sempre que se fala em qualquer deslocamento de forças, temos que ver para que a missão é, quem pode compor, sob qual bandeira, com que mandato. Todo debate é legítimo nestes momentos de se aproximar da paz. Para ter um debate sério sobre isso, ainda há muitas hipóteses, e a primeira é quando vamos realmente estar aptos a falar sobre uma justa e durável paz. E a primeira delas é quando poderemos falar de verdade de uma paz justa e duradoura. As declarações do primeiro-ministro britânico foram dadas antes do início de uma reunião de dirigentes da União Europeia e da OTAN para falar da política dos Estados Unidos na guerra na Ucrânia. O encontro na capital francesa é realizado após uma ligação telefônica na quarta-feira entre o presidente americano Donald Trump e o líder russo Vladimir Putin. O telefonema levou a uma reunião de diplomatas dos dois países na Arábia Saudita para normalizar as relações. Vinícius Pacheco está chegando por aqui para falar sobre os estaduais. No Catarinense, o Avaí segue líder da competição, mesmo com a derrota no fim de semana. Quem está com alerta ligado é o Criciúma. É isso mesmo, Vini. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. É mais ou menos essa situação dos torcedores do Criciúma, que liderou por bastante tempo o campeonato, mas após os últimos resultados, viu perder a liderança e o Avaí tomando conta dessa posição. E a gente vai mostrar agora que o Avaí, mesmo com a derrota, como a Andréia falou aqui agora há pouco, uma derrota magrinha de 1-0, continua na liderança. E a gente vai conferir agora o gol da partida, marcado pelo Juliano Alexandre. Recebeu aí de fora da área, bate e rebate
esse chute forte sem chances para o goleirão do Avaí e ficou assim, 1-0 para o Barra, vencendo o líder do campeonato, Barra jogando em casa. Já o Hercílio Luz, o último colocado, chegou a abrir o placar, mas acabou empatando com a Chapecoense e a gente vai conferir agora. Quem fez o primeiro gol da partida foi ele, o Gabriel Silva, recebendo bem, mandou no cantinho sem chances para o goleirão. Mas a Chapecoense vai lá conseguir um empate. Foi com ele, o Dentinho, fez o gol da partida fazendo 1-1. E a virada vem com o Mário Sérgio, fazendo 2-1 para a Chapecoense. O gol do empate foi feito pelo zagueirão lá do Hercílio Luz, o Lucas Lopes, fazendo 2-2 entre Chapecoense e Hercílio Luz. Hercílio Luz numa situação complicada, tem que vencer nessa quarta-feira e tem que vencer na última rodada para não ser rebaixado. O Hercílio Luz, que tem uma partida em atraso com o Criciúma, válido pela primeira rodada do Campeonato Catarinense. E falando em perder a liderança e se manter lá em cima, o Santa Catarina chegou a sonhar em ser líder do Campeonato Catarinense, chegou a abrir 2-0, mas acabou tomando a virada do Joinville lá em Joinville. E a gente vai conferir agora. O primeiro gol da partida foi marcado de longe, de fora da área. O goleirão aceitou o chute do Kleberson. O segundo gol veio com o Alex Gonçalves. Fez 2-0 Santa Catarina jogando fora de casa. E aí o Joinville vai atrás do resultado e o Marcinho fez o primeiro do Joinville, do tricolor catarinense. E depois, brigando ali fora da área, a bola sobrou para o Marcos Paulo e fez esse golaço aí empatando a partida. E o Christian fez esse outro golaço também no jogo, mandou no canto e o gol da virada. Após isso, marcação de pênalti para o Joinville, o próprio Christian cobrou e fez 4-2. Santa Catarina já nos 42 do segundo tempo chegou a marcar mais um, mas não tinha mais tempo e o gol foi marcado pelo Brenner, pelo Santa Catarina. O Santa Catarina chegou a sonhar em ser líder, mas o Leão da Ilha se manteve na liderança do campeonato. Outro jogo de virada também foi o Brusque, que venceu também o Concórdia. A gente vai conferir agora, porque o Concórdia saiu na frente com o gol do Gabriel Biteco e depois o Brusque vai atrás do resultado com 2 cobranças de pênalti. O Rodolfo Pottigar sofreu o pênalti e ele mesmo converteu. E depois o Guilherme, mesma situação, sofreu ali o pênalti, bola na mão, e ele vai cobrar e depois só deu o Guilherme. Ele vai fazer esse primeiro gol e os outros 2 gols de virada, fazendo 4-2, foram dele. Guilherme, esse foi o segundo, e o terceiro dele de cabeça, fazendo então 4-1 para o Brusque, jogando lá com o Concórdia. Outro jogo com muitos gols, lembrando que essa rodada nós tivemos 23 gols, foi entre o Figueirense, jogando em casa, venceu por 5-1 o Caravaggio. E a gente vai conferir agora, porque o Figueirense, o primeiro gol foi marcado de pênalti, marcação de pênalti feita, e o Marlisson vai fazer o primeiro gol da partida. O Caravaggio empata com esse golaço do Renan, olha só, mandou na gaveta, gol de camisa 10, de quem sabe. Depois o Nicolas vai fazer 2 gols, esse de cabeça, e após a marcação de escanteio vai fazer de novo de cabeça o Nicolas. O quarto gol da partida veio com o João Lucas, vai receber a bola aí e mandou no canto sem chance para o goleiro na entrada da área. E o último gol da partida foi feito pelo centroavante do Figueirense, o Kaique, fazendo então 5-1. O jogo entre Criciúma e Marcílio Dias ficou 0-0, jogo que ocorreu no sábado. E como eu já tinha falado anteriormente, tem um jogo atrasado, o Criciúma, que é esse jogo de quarta-feira, que é entre Hercílio Luz e Criciúma, jogando nesta próxima quarta-feira em Tubarão. Falamos da rodada, a gente vai ver como ficou a classificação nessa nos penúltimos jogos ainda válidos pela classificação nesse formato. Então a gente tem o Avaí liderando o campeonato com 18 pontos, o Santa Catarina com 16 pontos, o Figueirense com 15 pontos e a Chapecoense com 15 também. O Criciúma, como o André tinha falado aí, está na 5ª posição, então ele tem que ganhar para passar aí a Chapecoense, o Figueirense e conseguir uma classificação melhor e ter a chance também de converter os seus jogos em casa, o seu mando de campo em casa.
E aí tem o Hercílio Luz lá na última colocação com apenas 6 pontos e o Caravaggio com 9 pontos. Agora a gente vai falar do Campeonato Gaúcho, porque o Internacional e o Grêmio estiveram em campo e os dois venceram as suas partidas. E o Grêmio saiu com 1 a menos. E a gente vai conferir agora esse lance aí do João Lucas sendo expulso. O juizão viu uma cotovelada, uma disputa de bola ali. Os torcedores do Grêmio ficaram um pouco nervosos com esse lance aí, mas eu quero que você diga aí se foi para expulsão ou não. Mas quem fez o gol mesmo foi o Monsalve. Fez essa finta aí, fez esse laço na defesa do Ipiranga e fez 1 a 0 para o Grêmio. Vitória magrinha, mas que fez a diferença nesses 3 pontos. Já o Internacional venceu também. O primeiro lance da partida, ele poderia até já ter abrido o placar, mas não conseguiu. O Valência sofreu esse pênalti e quem vai bater é o Borré. Borré perdeu, mas 2 minutinhos depois, ele perdeu o pênalti, 2 minutinhos, vai lá e dá o passe para o gol do Bruno Henrique. Na sequência, quem vai fazer o gol dessa vez é o próprio Marcos Arthur. Após a passada de bola ali do Valência, o Marcos Arthur vai fazer contra. O Inter chegou até a fazer o 3º gol com o Bernabé, mas foi marcado o impedimento, dá até para escolher quem estava impedido aí, tinha o Vitinho, tinha o Valência, tinha 3 pessoas impedidas ali do Internacional, marcado impedimento, então ficou assim, 2 a 0 para o Internacional. E a gente vai conferir, essa foi a última rodada na fase de grupos do Campeonato Gaúcho. E a gente vai conferir como ficou essa classificação. Antes disso, a gente vai mostrar primeiro como ficaram os resultados finais. A gente tem então um empate entre a Avenida e Brasil de Pelotas. O Guarani perdeu de 1 a 0 para o São Luís. O Caxias empatou com o São José por 1 a 1. E o Pelotas perdeu de 3 a 2 para o Juventude. E agora a gente vai mostrar, após esses resultados, como ficou a classificação na fase de grupos. Porque o Grêmio ficou como líder do Grupo A com 17 pontos. O Internacional foi o que apresentou a melhor campanha e liderou o Grupo B com 20 pontos. O Juventude fez a segunda melhor campanha e liderou o Grupo C. E o Caxias, que ficou como vice-líder do Grupo B, fez a 4ª melhor campanha. Como é que funciona no Campeonato Gaúcho? Se classificam os 4 primeiros. Então, vai ser os 3 primeiros da fase de grupo, que foi no caso o Juventude, o Internacional e o Grêmio, e o melhor vice-líder da campanha. E aí tem um confronto entre eles na semifinal. E aí ficou assim, ó. Vai ter então o próximo confronto. A gente vai mostrar agora como ficaram as semifinais. Então a gente tem os 2 próximos jogos. Nesse sábado, a gente vai ter o confronto entre o Caxias e o Internacional, que é o confronto entre o melhor vice-líder com quem fez a melhor campanha, que é o Internacional. E depois a gente tem o Grêmio, que fez a 3ª melhor campanha, com quem fez a 2ª melhor campanha, que é o Juventude. Quem fizeram as melhores campanhas decide em casa. Então, no outro sábado, no dia 1º, a gente vai ter Juventude e Grêmio, decidindo então lá em Caxias do Sul, e o Internacional vai enfrentar o Caxias jogando em Porto Alegre. Essa ficou então a classificação nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Saindo do Rio Grande do Sul, agora a gente vai falar do Campeonato Paulista. Nesse final de semana, o Santos entrou em campo e teve o primeiro gol do Neymar. E a gente vai conferir a tabela completa agora de como ficou o Campeonato Paulista com todos os jogos. Então a Ponte Preta empatou de 0 a 0 com o Botafogo, o Bragantino ficou no 2 a 1 com o Noroeste, o São Bernardo ganhou de 1 a 0 do Guarani, o Santos venceu por 3 a 1 o Água Santa com gol do Neymar de pênalti. A Portuguesa empatou em 2 a 2 com o Corinthians, o Velo Clube ficou em 2 a 1 no Internacional, ganhou o Velo Clube, e o Palmeiras empatou de 0 a 0 com o São Paulo aí no Clássico Paulista, e o Novo Horizontino e o Mirassol estão jogando nesse momento e até então estava 0 a 0. A classificação do campeonato após essa rodada ficou a seguinte: nós temos então o Corinthians liderando o Grupo A com 25 pontos, o Santos liderando o Grupo B com 12 pontos, o São Paulo liderando o Grupo C com 16 pontos e o São Bernardo liderando o Grupo D com 22 pontos. E chama atenção aí a classificação do Palmeiras nesse Grupo D na 3ª colocação. Bastante atenção, aí o time do Abel Ferreira tem que fazer um esforço a mais para conseguir se classificar
para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Faltam 2 rodadas ainda, mas não pode titubear aí, senão vai ficar para trás. Agora a gente vai falar um pouco do Campeonato Carioca. Tivemos clássico nesse final de semana. O Flamengo ganhou do Vasco da Gama e a gente vai conferir a tabela completa de como foi essa rodada do Campeonato Carioca. Isso porque o Madureira ganhou de 3-0 do Bangu, o Flamengo ganhou de 2-0 do Vasco da Gama, o Fluminense venceu de 2-0 do Nova Iguaçu, Boa Vista ficou no 1-1 com o Botafogo, Sampaio Corrêa perdeu de 3-1 para o Volta Redonda e a Portuguesa do Rio de Janeiro ganhou de 3-1 do Maricá. Após essa rodada, a classificação do Campeonato Carioca ficou assim. Tem o Flamengo liderando com 20 pontos, seguindo do Volta Redonda, aí muda ali a questão do saldo de gols, o Madureira com 15 pontos e o Vasco da Gama com 14 pontos. O Fluminense, por conta do saldo de gols, nesse momento não vai para a semifinal. E os últimos colocados são a Portuguesa do Rio de Janeiro e o Bangu. Chama atenção também quem está disputando ali para quem vai para a semifinal ou não. Nesse caso, seria ali Fluminense e Botafogo. Quem será que vai competindo ali com o próprio Vasco da Gama? O Flamengo já garantido para a próxima semifinal. Agora, terminando os campeonatos estaduais, a gente vai falar um pouco sobre o tênis. Isso porque a gente tem uma grande notícia, uma notícia muito boa. O jovem brasileiro João Fonseca, de 18 anos, venceu o ATP 250 de Buenos Aires neste domingo. O próximo desafio de João Fonseca é no Rio Open, que iniciou hoje e prossegue até o dia 23 de fevereiro. João Fonseca conquistou o primeiro título no circuito profissional ao vencer o ATP 250 de Buenos Aires no domingo, com vitória na final sobre o argentino Francisco Cerúndolo. O brasileiro, que disputava a primeira final no circuito, viveu uma semana inesquecível. Ele derrotou na decisão o número 28 do mundo e melhor tenista da Argentina. João se tornou um dos 10 tenistas mais jovens a conquistar o primeiro título desde 1990 e também é o primeiro jogador nascido em 2006 a levantar um troféu ATP. Ele se tornou o segundo campeão brasileiro em Buenos Aires, 24 anos depois da vitória de Gustavo Kuerten em 2001. Com o título, João Fonseca vai ficar entre os 70 melhores tenistas do circuito. Essa semana, o jovem enfrenta o Rio Open, o principal torneio de tênis da América do Sul. Na estreia, ele vai enfrentar o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo. Parabéns aí, João. Surge aí um novo ídolo nacional no esporte brasileiro. Andréia, por enquanto são essas as informações no esporte nacional e a gente volta aí no decorrer da semana. Uma boa noite para você e a todos que nos assistem aqui no Pix News. Aguardamos, Vini. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. E assim a gente encerra esta edição do Pix News. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais, no @PixNewsHD. Agora nós temos um canal no YouTube específico para você ficar muito bem acompanhado com as principais notícias do país e do mundo no YouTube. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, 6 anos. Conectando você ao melhor conteúdo todo dia.